Um feliz sábado a todos e a todas. Mais uma vez nos encontramos aqui no nosso canal e agradecendo a você por mais uma vez participar, pedindo a você que dê um like aí para fortalecer o canal, visualize, compartilhe e será uma bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Hoje, mais uma vez, nós temos a presença ilustre do nosso querido professor Mateus, que mais uma vez está aqui participando do canal. Ele, como é especialista no Antigo Testamento, na história judaica, vai mais uma vez contribuir para que esse estudo seja importante e relevante. E hoje, professor, nós vamos estudar sobre uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, que é Jacó, né? Nós vamos estudar a primeira parte da história de Jacó e na semana que vem nós iremos continuar essa história. E o título da lição, do número 9, é Jacó, o Enganador. Eu gostaria de chamar a atenção de você para esse texto, que é o texto introdutório, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 27, no verso 36. Vem comigo na leitura. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? A partir desse texto, professor Mateus, o que é que a gente pode entender sobre os 2 filhos de Isaac? Não é Isaac ali, o filho da promessa de Abraão. Abraão sai de cena, né, porque ele já estava em idade. Abraão morre, continua a partir de Isaac, na descendência. A descendência, vimos na lição passada o contexto do casamento de Isaac, e agora Isaac e Rebeca têm os seus 2 filhos gêmeos, né, Jacó e Esaú, né? E como é que fica esse contexto aí relacionado à história desses? Como é que a gente pode entender Esaú e Jacó na sua visão? Olá, pessoal. Olá, professor. Então, Jacó e Esaú, como falou, são gêmeos, né? Nasceram juntos, só que um era o oposto do outro, né? Esaú era um homem era mais hábil, era mais caçador, era mais dado ao instinto, né? Já Jacó, né, Israel, era muito mais ligado ao simbólico, era muito mais pacífico, né? Se conta que quando Raquel estava grávida, né, do gêmeos, se conta que Esaú era muito mais agitado dentro da sua barriga, né? Era muito mais agitado. Já Jacó era muito mais sereno, era muito mais pacífico, né? Que dizia que Israel era muito mais, Jacó no caso, era muito mais constante do que Esaú, né? Esaú era mais de fases, né? Já Jacó era mais constante, apesar que ele erra várias vezes, né? Depois corrigido, mas era mais constante na sua vida como um todo. Esaú já era o oposto. Isso faz parte da vida. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? A gente sabe das quedas de Jacó, mas no final Jacó ele tem um encontro maravilhoso com Deus, né? Isso a gente vai refletir mais em outra lição. Né? Isso mostra um contraponto bem interessante entre esses 2 irmãos, Jacó e Esaú. Lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21 até o versículo 34, né? Como é que o senhor já falou sobre as personalidades de Jacó e Esaú e quais as qualidades de Jacó predispuseram Jacó a ele ser digno da bênção de Isaac, né? Já que o que era para ser para Esaú acabou sobrando para Jacó. Né? Como é que ele acaba se tornando digno dessas bênçãos, né? Tanto da primogenitura como a bênção as bênçãos que ele teria como primogênito, né? Por que ele se tornou digno disso aí? Por uma coisa muito, muito básica, muito simples, né? Jacó tinha vontade. Ele dava valor mais a isso do que dava a Esaú, né? Tanto que ele compra por um prato de comida. Isso mostra que é uma coisa banal para o seu irmão Esaú, né? Seu primeiro não, para ele tanto fazia. Então Jacó, como dá mais valor, tem mais vontade de sê-lo, ele alcança, né? Em que pese o erro de Jacó, né? Mas o desejo dele, e Esaú, ele demonstra na prática, né? Na prática um desprezo, né? Pelas bênçãos que poderiam refletir em coisas grandiosas na vida dele. E muitas vezes as pessoas estão rejeitando as bênçãos que recebem na vida, né? Desprezando a juventude, desprezando o amor dos pais, desprezando tantas coisas boas na vida, né? Isso é uma demonstração na prática que muitas pessoas refletem um certo caráter de Esaú, né? Portanto, Jacó, apesar do erro dele, mas ele tinha vamos dizer, esse interesse, esse desejo de receber aquilo que ele sabia que não era para ele, mas ele tinha vontade, né? E isso Deus reconheceu
reconheceu na pessoa de Jacó esse interesse. Então, portanto, um outro ponto que é importante também, depois de todo esse processo, né, que envolveu Jacó e Esaú, e o engano a Isaac, como é que ficou essa questão, né? Essa articulação que foi feita junto com Rebeca de Jacó, isso foi certo ou foi errado? Então, certo não é porque foi antiético, né? Mas como já falei no início, ele fez por um motivo de dar mais valor à causa, né? Ele de fato engana seu irmão, também engana seu pai, mas sempre querendo estar próximo da família, estar próximo daquilo que é o bem, não só dele, mas tipo também do pai e também de Deus, né? Que é uma coisa que ele herdou de Abraão, passou para Isaac e depois para Jacó, né? Ele dá valor a isso, coisa que não dá Esaú. Ele fez a coisa errada buscando a coisa certa, né? Em outras palavras, né? Ele fez por linhas tortas, mas caminho correto. E, portanto, né, às vezes acontece isso, a gente também paga as consequências, né? Porque, assim, a gente não pode fazer as coisas, querer as coisas certas fazendo o caminho errado para chegar, né? Sim. Então, portanto, né, uma outra coisa também que é importante, né, nesse contexto, né, é que Jacó ele perde o direito de ficar em casa porque não tinha clima para ele permanecer em casa. Sim. Ele precisa naturalmente sair de casa, né, tem que se despedir da sua mãe, e a história mostra que ele não conseguiu mais reencontrar a mãe dele, né? Então Jacó ele sai de casa, né? E o que acontece nessa jornada dele antes de chegar à casa do tio dele, Labão, que foi o endereço que a mãe dele, que Rebeca, colocou para ele. Então, a pergunta, professor, é o seguinte: o que foi que aconteceu nessa jornada, aquele sonho de Jacó, o que representou? Podemos fazer assim a pergunta, né? Qual a diferença entre Betel, né? Entre Betel e Babel, né? Que nós já estudamos anteriormente, né? Aquele lugar, aquele sonho de Jacó. Uhum. Essa parte é muito, muito, muito legal, a parte de Betel e Babel, né? Betel significa casa de Deus, né? Beit é casa, como Beit Amikdash, Beit Helem, né? Que é casa do pão, né? Belém em hebraico. Betel, casa de Deus. Babel significa confusão, né? Que vem da palavra portão dos deuses, né? Que ficava onde hoje é o Iraque, né? No caso, Babilônia. Só que lá, né, tornou-se depois Babul, que é um verbo que é confundir, né? Então, são opostos. De um lado, Beit-El, que é a casa do Senhor, né? No caso, no céu, simbolicamente no céu, e o Babel, que seria não a casa do demônio, mas é mais a casa da confusão, né? Do afastamento do divino. Então, essa é a diferença. Sobre o anjo, a escada que ele vê, né? O anjo que sobe é o mesmo que desce, que representa chegando próximo a Deus, né? Chegando da ética, da bondade, do ser bom, do ser justo, né, do mais simbólico, do próximo, do divino, como também do mais baixo, né, que você está se afastando de Deus, se afastando da Torá. Torá é lei, né, significa lei, então é ser bom, ser justo, né, estar próximo do bem ao próximo. Hillel, que foi do século I, dizia: não faça para o próximo aquilo que não queres que te faça, o resto é só um comentário. A Bíblia se resume a isso, segundo Hillel, né? Ser bom e ser justo. Então, o anjo que ele vê subindo é um anjo simbólico, né? São metáforas, né? Do homem se aproximar do divino pelo ato do bem, né? Da bondade, da ética, da justiça, ou ficar distante de Deus pela maldade, pela vaidade e pela inveja, né? Então, era simbólico. Exatamente. Ali a gente vê em Betel, né? O homem é como se fosse aquele contexto, né, que coloca, né, de Lúcifer: subirei acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Às vezes o homem não espera que Deus chegue até ele, o homem quer não só chegar a Deus, mas o homem quer tomar o lugar de Deus. Então, Betel é uma demonstração que Jacó espera Deus chegar até a sua vida. Então, ali é a presença de Deus, né? Então, a gente deve esperar que Deus está ali, ele vai estar na sua vida, na sua casa, na sua existência, na sua família, para fazer grandes milagres, fazer coisas maravilhosas. E ali a gente percebe, né, Jacó, né, ele reconhece até isso em Deus, né? Ele chama aquele lugar Betel e diz: eu darei o dízimo. Não era para comprar Deus, mas é como um reconhecimento, né, sobre a importância de Deus na vida dele. Ele não estava comprando a Deus, mas era um ato de reconhecimento. Como é que a gente pode entender aquela pedra,
teve a pedra, né, que foi como um travesseiro, né? E tem também ali a questão do dízimo. Como é que a gente pode analisar esse contexto? Essa questão do dízimo, assim, servia para quê lá atrás? Servia para manter os Kohanim, que era a casa dos sacerdotes, né? Só que antes disso, não houveram sacerdotes antes de Arão, né? Só que fala na Bíblia, também no Gênesis, que tinha quem? Melquisedeque, né? Que era o rei justo, né? Maliquisedeque, né? Rei da justiça. Que também, né? Abraão, quando volta das suas viagens, paga ele o dízimo, né? Ele reconhece no rei, né? No rei de Salém, não só um monarca, né? Não só uma coroa, mas também um homem que está uma ligado representação, né? a Deus, né? Que tem, de fato, esse sacerdócio, né? Então, Jacó faz o mesmo, né? Também dá o dízimo, ainda sem Arão. Uma sem referência, nada, né? Simbolicamente, ele paga o dízimo. Tanto também com dinheiro, como também de símbolo, né? Ele reconhece no homem, naquilo ali, Deus. Reconhece ali a força de Deus, né? A autoridade divina do sacerdócio. Retomando, né, o nosso estudo aí, o tópico número 3, o enganador foi enganado, né? Então, nós poderíamos aqui formular algumas perguntas importantes nessa questão, né? Nessa questão que eu considero de extrema importância, professor, e aos ouvintes também, eu acho que vai ser importante, né? Como Labão enganou Jacó? É a primeira pergunta. Então, professor, Labão, né? Labão era pagão. Labão adorava a Nahor, que era um deus lá da Suméria, né? Ele faz um acordo com Jacó, né? Jacó se apaixona, né, por Raquel. Ele fala, para que você possa casar com Raquel, minha filha, vai ter que trabalhar 7 anos, né? Depois disso tudo, você terá ela como esposa. Então, Jacó, né, apaixonado por Raquel, trabalha 7 anos. Quando chega no fim desse prazo, ele é enganado por Labão. Como Labão entrega uma outra filha dele, né, que era Lia. Então, Jacó fica chateado, fica ludibriado, né, foi tapeado por Labão. E ele fala, se tu queres se casar com Raquel, trabalha mais 7 anos. Aí, de fato, você a terá. E, de fato, ele segue mais 7 anos. Né? A gente pode entender assim, o seguinte, por que Deus permitiu, né, isso aí? Que lição, né? Em outras palavras, Deus queria que Jacó aprendesse dessa experiência aí. Como eu disse antes, que ele falou, não faça para o próximo aquilo que não quer que faça contigo. Né? Então, Jacó foi corrigido. Como ele fez isso com o irmão, também foi vítima disso, né? De uma enrolação, né? de uma enganação. Então, Deus estava corrigindo, estava mostrando nele qual que é o certo, o caminho ético e moral. Não mentir, não fazer mal ao próximo. Então, Jacó, nesse ato que ele faz, ele se corrige, né? Tanto que ele ganha como recompensa Raquel, que ele tanto queria, né? Ele de fato, trabalhou, aprendeu com ele para no final ganhar Raquel. Foi uma boa consequência dos seus atos, né? Da sua aprendizagem. Que muitas vezes a gente precisa aprender também, né? E Jacó precisou ser corrigido. Deus ele permitiu que isso acontecesse para que ele, de fato, ele entendesse, né, que a gente não pode fazer as coisas certas da maneira errada, né? Buscar. Então, é preciso que a gente espere o tempo certo, né? Então, ele aprendeu, ele sentiu na pele o que passou o pai dele, né? O que passou o próprio Esaú, em que pese Esaú ter menosprezado as bênçãos, né? Tudo mais, mas ele não tinha o direito de fazer isso. Ele precisava esperar que as atitudes de Deus, as providências divinas, né? Agora, a bênção da família, né? Qual o sentido que nós podemos encontrar nesse contexto da bênção da família, né? Em que pese esse contexto, né? Naquele contexto que nós estamos vivendo, parece que o maior patrimônio de um indivíduo não eram as terras, não eram os bens materiais, mas era a família. E esses filhos de Jacó, a importância dele. Então, professor, primeiro, ele tem os filhos com Lia, né? Sim. E Raquel, ela tinha dificuldade, né, da luz. Como é que de gerar filho? Como é que ficou essa prole, né, próspera de Jacó? Então, Jacó, como já foi dito, Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão, né? Que eram homens que estavam ali vagueando pelo deserto, né? Eram seminômades, né? Então tinham como Deus central, o Deus deles mesmo,
o Deus de Israel, né? El Shaddai, enfim, Adonai. Só que Labão não tinha, né? Tinha Zahor. Então, isso mostra, acho que é no versículo 53 do capítulo 31, né? Que Jacó ora para Deus de Israel, já Labão ora para o Deus do seu pai, né? Mostrando que tinha essa ligação ainda tribal, né? Cada grupo, clã tinha seu Deus, né? Então, Jacó, né? Tem, de fato, seus filhos, são 12 filhos, né? Que são as duas tribos de Israel, né? Que depois, por causa da fome, eles são levados ao Egito, né? Eles entram no Egito por causa da fome que estava ali naquela região de Canaã, né? Então, vai logo José, né? Como escravo, foi traído pelos irmãos, né? E depois vai Judá, Adão, Levi, e vão todos se encontrar com ele no Egito, né? Depois vem Israel já velho, né? Já vem Jacó velho para o encontro deles na terra do Egito. Então, na verdade, os filhos eles foram uma bênção, né? Mas, na verdade, do filho que ele gostaria de ter era com quem? Com Raquel, né? Com Raquel, né? Ele tem ali os filhos com Lia, tem um filho com algumas concubinas, né? Que fazia parte do contexto cultural daquele momento, né? Mas a herança que um homem tem ali são verdadeiramente os seus filhos, né? Então, o Jacó partiu, né? Então, por que Jacó ele vai se desvincular de Labão, né? E por que Jacó não deixou Labão antes, né? Ele decidiu se submeter, porque ele se submeteu 14 anos, né? 14 anos depois Labão e depois ele teste, né? Naquilo que pertencia a ele, né? Mas por que esse processo assim, vamos dizer até de uma subserviência de Jacó com relação a Labão? Né? Se Jacó ele é tão impulsivo que anteriormente a gente percebe que ele não aceitava, porque ele queria muito o direito da primogenitura de Esaú e ele lutou por isso. Mas agora a gente vê um outro Jacó. Como é que a gente entende esse outro Jacó? Então, quais foram os seus motivos, né, para ele fazer? Eu acho que talvez o amor, né, que ele tinha por Raquel, que ele esperou mais 7 anos, né, trabalhou 14 anos por ela. Também respeito, né, por Labão, que era mais velho que ele. E também acho que ele compreendeu que ele foi corrigido, né, que ele de fato tem que fazer por aquilo para ser melhor, né? A gente sabe que isso, quando o nome ele é fechado por Deus, ele sai melhor do que entrou, né? Então, acho que Jacó, ele soube disso, né? Que ele tem que fazer aquilo porque era de fato o seu serviço, né? E agora ele esperou, né, Mateus? Não quero atrapalhar, mas já atrapalhou. Ele esperou o tempo de Deus, né? Sim. O tempo que Deus chamou, porque Deus quem chamou ele, está na hora de você sair. Sim, né? E na outra circunstância, não. Né? Ele foi enganador, agora não, ele esperou a hora de Deus, o momento de Deus, se a hora de você sair é essa. Aí ele esperou a vez, né, e tomou a decisão, né? Então, como é que nós poderíamos concluir? Quais os pontos que você destacaria e deixaria para os nossos ouvintes, professor, que é extremamente importante dessa história? Que lições nós podemos tomar para a nossa vida prática? Acho que as coisas mais importantes aqui tratadas foram a ética, né, com o próximo, ser bom e ser justo, né? Não fazer com o próximo aquilo que tu não quer fazer por você mesmo, básico, né, da vivência, seja em escola, em casa, na família, seja onde for. Ter respeito ao próximo é a base de tudo. Segunda coisa, eu acho que é a fé, né, você ter emuná, você caminhar com Deus, né, esperar Deus, né, como Jacó errou uma vez, mas depois foi corrigido, depois teve paciência de esperar, teve vontade, né, teve também paciência. Então, acho que o mais importante é isso, é a ética moral, que a gente aprende com isso, né? Ter também fé em Deus, ter emuná, você caminhar junto com Deus, né? Seja na escola, seja no casamento, no namoro, né? Você ter paciência, ter calma e tipo, nunca fazer algo que vá contra a ordem natural das coisas, né? Se você fizer algo errado, no futuro alguém também vai fazer com você, né? Acho que essa é a maior conclusão. Então que Deus nos ajude, né? Para que a história de Jacó possa nos ensinar a esperarmos o tempo certo de Deus. Deus tem um plano na vida de cada criatura e não adianta a gente querer muitas vezes usar de subterfúgio, de coisas que naturalmente elas não fazem parte de um contexto ético e moral, como o professor colocou aqui. Espere o tempo certo de Deus e Deus na hora certa, no momento certo, vai atender a tua oração, o teu desejo, e se for também a vontade dele, ele vai fazer e vai trazer bênçãos
relevantes na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado por mais uma vez participar do nosso canal. Estamos orando por você, por sua família, por sua casa e que Deus continue nos abençoando sempre. Um feliz sábado e um forte abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor, né, pelo convite. Obrigado pelos que viram, né? E feliz sábado e até a próxima semana, né, se Deus quiser. Até logo.